Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Neste vídeo, mais uma questão da EFON para vocês, uma questão teórica sobre um tema bastante comum em qualquer prova militar de nível médio, que são as equações polinomiais. A ESA cobra bastante, a EAR todo ano cobra uma questão de equações polinomiais, sempre cobra, a SpaceX cobra bastante, EFON, AFA, Escola Naval e IMITA também cobram praticamente todos os anos uma questão sobre equações polinomiais. Essa é uma questão teórica, ela é mais fácil. Ele pede a afirmativa incorreta. Se você ler com atenção, você vai identificar facilmente qual é a afirmativa incorreta. Ela chega a ser meio que óbvia, tá? Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Bem, vamos lá. Sobre uma equação polinomial de grau n e coeficientes reais. Esse é o detalhe aqui mais importante, tá? Faz toda a diferença. Os coeficientes são reais, ok? O que é falso? O que é incorreto afirmar? Bem, uma equação polinomial de grau n, independentemente ou não, preste atenção ao detalhe, independentemente ou não do fato de seus coeficientes serem todos reais, ela sempre terá n raízes complexas. Qualquer equação polinomial de grau n, com coeficientes reais ou não, sempre terá n raízes complexas. Então, uma equação, digamos, do segundo grau, sempre terá duas raízes complexas. Uma equação, digamos, do quarto grau, sempre terá quatro raízes complexas, ok? Uma equação do 20º grau sempre terá 20 raízes complexas. Tranquilo? Independentemente ou não de todos os seus coeficientes serem reais, tá bom? Agora, no caso específico de os coeficientes serem reais, se o grau da equação for ímpar, ela sempre terá no mínimo uma raiz real. A letra B é verdadeira, certo? Por quê? Porque quando uma equação polinomial de grau n tiver todos os seus coeficientes reais, as raízes chamadas complexas, elas vêm aos pares. Se a mais bi é raiz de uma equação polinomial com coeficientes reais, então o conjugado dessa raiz, ou seja, a menos bi, também será uma raiz daquela equação. Então as raízes complexas, elas vêm aos pares. Por exemplo, uma equação do terceiro grau, n ímpar, portanto, o grau da equação ímpar, portanto, não pode ter duas raízes reais e uma complexa imaginária. Por quê? Porque as complexas vêm aos pares, tá certo? Então, no mínimo, uma raiz vai ter que ser real, de qualquer maneira. Não haveria como as três raízes serem complexas, já que elas sempre vêm aos pares. E isso se os coeficientes forem reais, ok? No caso específico de os coeficientes serem todos eles números reais, tá bom? Então, por exemplo, uma equação de grau 5 com coeficientes reais, ela não pode ter, digamos, não pode ter quatro raízes reais, porque a quinta seria complexa, imaginária, e aí vai ferir o que acabamos de afirmar, beleza? Já que as complexas vêm aos pares. Ok? Na letra C, se um número complexo z igual a mais bi, b diferente de zero, for raiz, então seu conjugado a menos bi também o será. Perfeito, foi o que eu acabei de falar ainda há pouco, né? Então, se os coeficientes de uma equação polinomial de grau n forem todos reais, se um complexo z a mais bi for raiz, a menos bi também será uma raiz. Elas sempre vêm aos pares, ok? Na letra D de dado,
uma equação polinomial de grau n, coeficientes reais, não pode ter raízes repetidas, não pode ter, digamos, uma raiz dupla, uma raiz tripla, etc. É claro que não, né? É claro que esse item está errado. Ela pode sim ter raízes repetidas, né? Por exemplo, não vamos nem muito longe. Uma equação do segundo grau, com coeficientes reais e delta igual a zero, possui uma raiz real dupla, não é isso? Duas raízes reais e iguais entre si, um zero real duplo, ok? Então, nem precisamos ir muito longe para refutar a letra D, tá bom? Letra D é o gabarito, está errada. Letra E, uma equação acima de grau 4 pode ter todas as raízes reais, sim, sem problema nenhum. Porque, vamos supor, uma equação do sexto grau. Se as 6 raízes forem reais, ela não vai ter nenhuma raiz complexa, imaginária, ok? Beleza, certo. Já que se tivesse uma raiz complexa, teria que automaticamente ter uma segunda. Beleza? Então as raízes complexas vêm aos pares. 0 é par, então sem problema nenhum. Tá legal? Então gabarito letra D de dado. Show de bola? Beleza. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Eu coloquei um exemplo de uma equação do segundo grau, x menos 1 ao quadrado igual a zero, que possui duas raízes iguais a 1, né? Duas raízes reais e iguais entre si. Na prática, uma raiz só, né? Na prática. Mas, tecnicamente, nós dizemos que são duas e as duas são iguais entre si. Show? Beleza? Obrigado pela audiência. Leal Concursos, incomparável.